Padre Pio me apareceu, respondeu minha oração e fui curado. Muitas das vezes é isso que nós queremos, ser curado. Vamos ver como aconteceu essa cura? Fique conosco até o final desse vídeo. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. No final de tarde, em viagem do trem que ia de Bolonha para Roma, comecei a conversar com um jovem rapaz sentado à minha frente. Fiquei sabendo que era um agricultor dos arredores de Pádua, que tinha aproximadamente 60 empregados e que no ano anterior vencera o torneio nacional de produção de trigo. Naquela época, eu também era agricultor, aspirante durante parte do meu tempo. E enquanto ao nosso redor naquele trem expresso de executivos, as pessoas discutiam cartas de crédito, licenças de importação ou coisas semelhantes, nós trocávamos interessantes ideias sobre valores comparativos de adubos orgânicos e químicos, pastos rotativos nas fazendas de criação de gado e outros assuntos campestres. Perguntou-me se de Roma eu deveria voltar diretamente à minha base de trabalhos em Milão. Respondi que não, que prosseguia para o sul. Poderia saber qual seu destino? Ele disse. Claro, respondi. Vou para um pequeno lugar, do qual provavelmente você nunca ouviu falar. San Giovanni Rotondo. Naquele tempo, essa cidade ainda não tinha se tornado famosa, nem mesmo na Itália. Ele olhou para mim, tirou uma fotografia da carteira e disse: Padre Pio? Eu peguei minha carteira também, tirei uma fotografia e respondi: ele mesmo. Rimos entusiasticamente e eu lhe perguntei: já esteve lá? 7 vezes, respondeu, e continuou após uma pausa. Fui curado milagrosamente por Padre Pio, antes mesmo de saber da sua existência. E esta é a história do meu companheiro de viagem. Certo dia, em sua fazenda, pouco após o fim da guerra, ele sofreu um grave acidente e foi acometido por dupla embolia pulmonar. Receitaram-lhe inúmeros remédios modernos que pareciam fazer efeito por algum tempo, mas em seguida a embolia voltava com mais gravidade e ele percebeu que estava para morrer. Era jovem e forte e não queria morrer ainda. Era também religioso e inteligente e rezou de uma forma que eu nunca tinha ouvido alguém rezar antes. Com toda a devoção possível, ele disse: pedi a Deus que me permitisse que alguém mais digno do que eu intercedesse por mim. Era uma oração extraordinária que teve uma resposta igualmente extraordinária. Tive, continuou, aquilo que só posso definir como uma aparição. Um frade com barba à minha cabeceira. Ele se inclinou e colocou a mão em meu peito, sorriu e desapareceu. O jovem entendeu imediatamente que tinha sido curado e, para espanto dos médicos, isso foi plenamente confirmado. Mas ele não falou com ninguém sobre a aparição, exceto com sua mãe. As pessoas pensariam que eu era louco ou neurótico, explicou. Assim, ele e sua mãe mantiveram o segredo do rei.
e deixaram os médicos e os outros com suas hipóteses. Ambos perguntavam-se, entretanto, quem seria o frade em questão, e concluíram com bastante naturalidade que devia tratar-se de algum santo do passado. Passaram-se vários meses. Certa manhã, meu companheiro de viagem foi a Pádua tratar de negócios com um senhor que depois resolveu convidá-lo para almoçar em sua casa. Assim que entrei na sala, disse meu companheiro, fiquei petrificado, porque ali na parede havia não um quadro, mas uma fotografia do frade que me aparecera. Perguntou ao dono da casa quem era o frade. A resposta e a descrição de Padre Pio, ouvidas durante o almoço, fizeram com que o jovem, dinâmico como era, partisse na mesma noite de trem para Foggia. Chegou por volta de 4 horas da manhã seguinte, atordoado pela viagem improvisada e estranha. Entrou um táxi na estação e chegou à pequena igreja de San Giovanni Rotondo, exatamente a tempo de assistir à missa de Padre Pio às 5 horas da manhã. Quando Padre Pio subiu ao altar, ele disse: eu não tive mais dúvidas. Aquele era, com absoluta certeza, o frade que aparecera em resposta à minha oração. Isso ocorreu no meio do inverno, quando não havia o aglomerado de pessoas que costumavam viajar durante o ano para San Giovanni Rotondo. Assim, em vez de precisar esperar vários dias para a confissão, a maneira mais fácil de poder conversar com o Padre Pio, o jovem conseguiu confessar-se naquele mesmo dia. Aqui no trem, disse meu companheiro, posso assegurar que ainda revivo toda a emoção daquele momento. Padre Pio abençoou-me e eu confessei. Depois, no final, Padre Pio perguntou-me com a voz mais natural do mundo: e agora? Diga alguma coisa sobre seus pulmões. Como estão? Obrigado, padre, respondi. Estão perfeitos. Foram examinados através de radiografias? Sim, padre. Ótimo. Graças a Deus. E Deus o abençoe. Você se admira? Perguntou-me o jovem ao terminar seu relato, de que eu continuasse a viajar a San Giovanni Rotondo ou ainda arrepiar ao contar novamente este fato? Irmãos, nós precisamos entender o poder da oração. Veja, a oração são palavras sinceras e verdadeiras, mas muitas das vezes, no flor da pele, você diz palavras ásperas que machucam e fere. E aquilo também é uma oração, mas é uma oração má, porque são coisas que através de seus lábios deveriam ser lábios santos, você acaba não pronunciando salmos, palavras dirigidas a Deus. Isso se torna uma ofensa a Deus. Meus irmãos, é algo que há de se pensar. Se através dos meus lábios eu louvo e comungo a Eucaristia, os meus lábios a partir de hoje é pertença de Jesus, só devo transmitir essas palavras. Veja, se eu sou cristão, eu tenho que ter a atitude de um cristão, não de um pagão. Pense nisso. Deus abençoe e até o próximo programa.